Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Opa, desculpa, do oitavo ano, né? Tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar mais uma aula agora, unificação alemã. Vamos ver como que o território alemão se constituiu, né? Como que esse país veio a se consolidar dentro do continente europeu, né? E tudo vai começar aí, pessoal, em 1814, 1815, quando vai surgir o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, né, tinha como objetivo, né, pessoal, restabelecer as fronteiras da Europa, justamente porque Napoleão ele tinha dominado a Europa, não é? E depois ele perdeu essa guerra e aí então o território foi distribuído, né, para as grandes potências e no caso aí, portanto, redefinindo, ou melhor, voltando, fazendo voltar as monarquias, fazendo voltar as fronteiras do território europeu, né? Bom, gente, então dentro desse contexto, né, vai surgir aí a Confederação Germânica, ou seja, formado por 39, podemos dizer, territórios, né? Esses territórios, desses 39, vão ter dois países aí de grande influência, né, sobre eles, né, digamos assim, podemos dizer que estão tutelados, né, sobre eles, no caso aí, a Áustria e a Prússia, né, vão aí meio que ter uma influência dentro desses países na Europa. E aí, então, começa a ver os problemas, porque muitos países, né, muitos territórios, né, podemos considerar nem países, mas como principados, ducados que existiam ali, vão começar a não se sentir representados nem por austríacos e nem por prussianos, né? Não se sentindo representados, logo, né, eles ficam insatisfeitos, né? Querem uma independência, querem uma forma, né, de governo independente economicamente, politicamente, né? Então essa tutela, pessoal, vai girar em torno, né, de uma influência tanto de um país quanto do outro, tanto da Prússia quanto da Áustria. No caso aí, a Prússia, né, ela vai formar uma influência muito grande nos menores países, né? Dos menores ducados, menores principados, né? Que tem ali, falei países, né? E aí então a Prússia, né? Tendo essa força política, vai então interferir nesses países, né, de alguma forma politicamente falando. Então temos aqui, ó, na parte em verde o Império Austríaco, né, e na parte em rosa o Império Prussiano, ou Reino da Prússia, melhor dizendo, né? Então temos aqui duas potências, né? Basta ver pelo tamanho dos seus territórios, né? A parte em laranja era outros territórios, né? Muitos deles de língua alemã. E na parte na risco aqui em vermelho, no caso os limites de Confederação Germânica. Então, para vocês verem, temos aqui o reino alemão, ou melhor, o reino prussiano, nessa parte em rosa, e na laranja, vários outros territórios de língua de povos que falam a língua alemã. Né? Então, os prussianos, tendo uma influência muito grande sobre esses pequenos países, eles viram, né, uma forma de se livrar da Áustria, né, e se tornar a maior potência da Europa. Né? Então, o que começou a fazer os prussianos? Né? Começaram a observar que o seu território ele era bem, para a época, né, desenvolvido, bem, principalmente as indústrias, né, dava esse caráter desenvolvido, território, e sendo desenvolvido tinha, né, um bom caixa, né, uma boa economia,
E aí então eles, para se tornar uma potência maior ainda, precisava se livrar do domínio ali também da concorrência, né, que era o país austríaco. E aí então começa a se pensar, né, a ideia de unificação de território, ou seja, a Prússia quer unificar esses pequenos territórios, né, em torno de uma nação. No caso aí, não iria ser a Prússia, o reino da Prússia, e sim a Alemanha, né? Então, para poder incentivar, né, os membros, né, desses pequenos países, os líderes desses pequenos países, o governo, né, prussiano vai começar a fazer algumas políticas para poder fazer com que a economia melhore tanto para a Prússia quanto para esses pequenos territórios. Então ele vai eliminar taxas de alfandegárias, né? Por exemplo, não haver mais cobrança de mercadorias que circulam dentro, né, da Prússia e dentro dos outros territórios menores. Vai fazer também uma uniformização de pesos e medidas, então vai padronizar isso, o peso, né, e as medidas, porque era uma bagunça, cada região tinha um peso, tinha uma medida, então isso atrapalhava, né, as relações comerciais. Vai impulsionar o desenvolvimento industrial na região e com isso também vai impulsionar também o desenvolvimento econômico, né, na região, em todos os territórios pequenos, e então isso começa a dar, né, um entendimento de que será possível, né, os países aderirem, porque é bom, é benéfico para a economia, era bom para todo mundo, né? Bom, então vai começar a surgir os movimentos de unificação, né? Esses movimentos de unificação vai partir de um líder, né, que vai se tornar chanceler aí, que vai ser Otto Bismarck, né? No caso aí, o rei Guilherme I, ele vai nomear, né, em 1861, Otto Bismarck, que então vai propor, né, fazer projetos de unificação para atrair o interesse desses menores países, atrair as potências, né, a elite econômica, tanto do campo, tanto da indústria, né, da cidade. Então Otto Bismarck vai fazer o seguinte: primeiro ele vai modernizar o exército, vai criar um exército poderoso para poder cuidar das fronteiras, dar proteção, né, para os prussianos, dar proteção para o povo das populações dos territórios menores, né? Vai ampliar a malha ferroviária, ou seja, construir estradas de ferro por todas as regiões, né, da Prússia, dos territórios ali menores. Isso então vai agradar a burguesia, né, porque vai ajudar, facilitar, escoar a sua produção industrial para os outros territórios, né, e também, por outro lado, vai incentivar as guerras, né, justamente porque Otto Bismarck vai entender que tem que acabar com a influência de outras nações, né, sobre territórios que pertencem aí à cultura, né, à etnia alemã. Então, por exemplo, a Dinamarca, ela tinha muita influência sobre esses povos, né, de uma cultura, de uma língua alemã, e aí então os prussianos viam que isso era muito ruim para a unificação, né, eles queriam unificar todo, né, povo que tem essa cultura alemã em torno de uma só cultura, um só território. Então os dinamarqueses não faziam parte dessa etnia, né? Então ele incentivou a guerra para se livrar desse domínio dinamarquês, né? Bom, então isso acontecendo, ele não vai parar por aí, ele vai conseguir, né, se livrar dessa interferência dinamarquesa e, portanto, vai fazer uma outra investida em outra guerra, que vai ser a guerra contra os austríacos, né,
ou seja, vai surgir em 1866 a Guerra Austro-Húngara. Então, essa Guerra Austro-Húngara, né, pessoal, está voltada justamente também porque a Áustria controlava, né, interferia em muitos territórios ali onde existia um povo alemão, uma língua alemã, uma cultura alemã. E aí então, para se livrar desse domínio, tinha que declarar uma guerra contra os austríacos, né? E aí, pessoal, sendo assim, ele vai conseguir, né? Otto Bismarck também vai se tornar um vitorioso aí e não vai parar por aí. Ele vai então investir uma outra guerra que tinha também não estava relacionado, né? A interferência, né, no caso da França, sobre o seu povo ali, o povo alemão, mas estava voltada para um controle de territórios franceses. Então ele vai arquitetar um plano, um projeto de guerra baseado no quê? Um sentimento nacionalista prussiano, né, alemão, que vai então começar a tratar os franceses de forma, né, preconceituosa, ou seja, vai impor uma política xenófoba contra o povo francês para fazer os franceses ao ponto de se irritarem e atacar os prussianos. Então, isso deu certo, né? Os franceses caíram na jogada aí, na estratégia de Otto Bismarck, se sentiram ofendidos, perseguidos, e aí então provocou essa guerra, né, fazendo com que os franceses iniciarem e não os prussianos. Então, olha aí, né, como que ele foi inteligente. Os franceses então atacaram a Prússia, né, em 1870, durou um ano a guerra, logo, né, a Prússia demonstrou a sua força política e aí então derrotou os franceses. E olha só a jogada, né, como parte, né, de indenização pela guerra, pelo início da guerra, ocasionada pelos franceses, os prussianos exigiram territórios da França, como no caso a Alsácia-Lorena. Justamente por quê? Justamente por causa das reservas de ferro e carvão, de minério de ferro e carvão que ali existia. E aí então seria essencial para abastecer, alimentar a indústria prussiana que estava crescendo muito forte, né, na Europa. E aí assim então foi feito, né, os prussianos ficaram com a Alsácia-Lorena e consequentemente com essas reservas de minério de ferro e carvão, né? Bom, sendo assim, pessoal, vai ocorrer então, né, o território prussiano vai ser cada vez mais encorpado e vai se tornar cada vez mais próximo, porque vai ocorrer um investimento pesado na indústria, justamente para quê? Para se tornar uma potência também, né? No caso aí fazer frente com a Inglaterra, fazer frente com a França, e aí então vai surgir então no caso aí com esse domínio, né, com essas guerras e sendo vitorioso a Prússia, é onde vai ocorrer plenamente a unificação do território e aí então vai surgir a Alemanha, né? Ou seja, o Império Alemão. No caso aí vai ser denominado esse Império Alemão como o Segundo Reich, né? Ou seja, o Segundo Reino Alemão. Então, no caso, se constitui como uma nação, né? Agora povo alemão, território país alemão, então se consolida politicamente e também economicamente, porque a indústria vai seguir nesse ritmo, né, de unificação do território. Tudo bem? Bom, gente, então é isso, paramos por aqui, né? Espero aí que vocês tenham feito as anotações. Em breve colocarei lá as questões, atividade no Google, no Vindimo. E depois nos vemos no chat para fazer sua correção. Anotem suas dúvidas também para a gente tirar lá no chat e depois fazer uma atividade também. Tudo bem?
Então é isso, tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau.